Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9. Quem achou diz amém. Vamos ler o texto. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, amarrou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa. Obrigado, Senhor Jesus, por estar presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado nesta manhã. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor Jesus. Que não venha ser eu, mas que Teu Espírito venha me guiar, venha me conduzir. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, fale a cada coração aquilo que precisamos, necessitamos ouvir. Nos ensina, nos direciona através da Tua poderosa palavra. Que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja que concorda diz, sente no seu lugar glorificando a Jesus. Meus irmãos, fique à vontade, dê um pouco da sua atenção. É uma manhã de julho, né, de férias, muitas pessoas viajaram, mas o Senhor preparou este momento para cada um de você que está aqui neste lugar, amém? O capítulo 22 de Gênesis é o capítulo assim que mais marca a vida e a história desse patriarca, a história de Abraão, em uma da maior aprovação da sua vida, onde Deus coloca Abraão em uma grande prova. É um capítulo muito conhecido, você conhece, você já ouviu alguém pregar, ou você já leu esse texto. Eu creio que todos aqui conhecem esse texto. No capítulo 20, o resumo do capítulo 20, Abraão se muda para Gerar com Sara. Depois Abraão ele cai no mesmo erro, no mesmo pecado ao qual ele havia cometido no Egito. Só que Deus ele revela o pecado para Abimeleque. E aí no capítulo 21, Isaque nasce, o nascimento de Isaque, e aí Deus cumpre a sua promessa. Isaque nasce e traz o riso de alegria para Sara e Abraão. Depois vai haver uma crise familiar por causa da zombaria de Ismael, e então Sara pede para que a serva seja rejeitada, e então vai haver a expulsão de Agar. Agar ela partiu sem rumo, deixou o seu filho para morrer no deserto, mas Deus ouviu o choro do menino e providenciou água e reafirmou a sua promessa. No capítulo 22, o texto se inicia dizendo, e depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. E aqui Deus ele vai pedir algo para Abraão, que Abraão não esperava. Abraão não esperava por esse pedido de Deus. É um pedido assim que você lê e você diz, isso é uma loucura.
Porque o que Deus pede para Abraão é algo muito forte. Ele diz assim, ó, pegue o seu filho. Aí ele diz mais assim, ó, o seu filho. Aí ele continua dizendo, vírgula, seu único filho. E ele diz ainda mais, Isaque, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Então não é um pedido qualquer. Ele não estava pedindo, pegue um carneiro, pegue um jumento. Mas ele faz um pedido específico para o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem Abraão amava. Aí ele vai dizer assim, ó, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, ele vai dizer assim, ó, e vá à terra de Moriá. Ali oferecerá em holocausto, sobre um dos montes aqui eu lhe mostrar. E aqui que pega o negócio, aqui que estreita o pedido de Deus para Abraão, porque ele pede o filho, o único filho, a qual Abraão amava. Abraão já havia tido o seu primeiro filho, outro filho com Agar, Ismael. Só que Deus está se referindo ao filho, o único filho a qual é filho dele com Sara, a qual estava sobre a promessa, a qual Deus havia feito para Abraão. E oferece ele ali em holocausto, em sacrifício. É um pedido que tem uma ponta de loucura. Você olha assim, que loucura, Deus está pedindo para ele sacrificar o seu próprio filho. Parece que Deus está indo contra as suas promessas, Deus indo contra o próprio Deus, pois Deus mesmo, ele abomina o sacrifício humano. E ele pede algo para Abraão que é loucura para quem lê. Só que Abraão, primeiro que ele espera 25 anos para ver Isaque nascer, para ter Isaque. E ele esperou mais vários anos até Isaque crescer. Só que agora Deus pede Isaque a Abraão em sacrifício. Talvez Abraão pensou nessa idade que as provas teriam terminado. Porém, ele recebe a maior prova da sua vida. Abraão, aqui na faixa dos seus 110 anos, talvez ele pensou nessa idade, já não terei mais provas. Só que é na sua velhice a qual ele recebe a maior prova da sua vida. E aqui nós vemos algo que não tem idade, não tem tempo, para que você não venha passar por uma aprovação do Senhor. E aqui aprendemos o que? Nós aprendemos que a prova exige uma fé que não questiona. Aprendemos também que a prova exige a prioridade de devoção. Aprendemos também que a prova exige obediência inegociável. Aí no versículo 3, Abraão vai partir. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E quando Abraão viu o local do sacrifício, Abraão não retrocedeu. Ao contrário, tomou decisões ainda mais firmes para cumprir o propósito de Deus. Abraão pôs os seus olhos nas promessas, não nas explicações. E aqui tem algo interessante. Nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável. Eu vou ler novamente para você. Nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável. Você acha que tem fé? Espera só até Deus te colocar em algo inesperado, em algo que você acha que você não consegue suportar, algo que causa muita dor, algo que gera muita preocupação.
às vezes medo. Todos nós estamos sujeitos às provas, às provações. Mas Deus não coloca nenhum dos seus servos à prova por acaso. Olha, eu vou te colocar na prova aqui. Toma. Ele tem provas determinadas para cada um de nós, específicas, conforme aquilo que você pode suportar. E as aprovações, muitas das vezes, são para nos lapidar. Ou às vezes nós descobrirmos quem é que nós somos de verdade. Quem é o Wesley que tem dentro de mim? Quem é o Arley que tem dentro dele? Quem é o Rafael que tem dentro dele? Será que ele é capaz de suportar? Será que a fé dele alcança o inesperável, o impossível? A fé, o poder da fé e as provações fazem despertar algo dentro de nós. Quem é o mesmo depois de uma grande prova? Quem aqui é o mesmo depois de uma grande aprovação? Talvez da maior prova da sua vida, se você já viveu, você não viveu, mas você vai viver um dia. Talvez você pensou: eu não sou capaz, Senhor, de passar por esta prova. Não tenho força o suficiente. Não tenho psicológico para suportar. Aí o Senhor olha assim para você: você tem sim. Se eu estou te dando essa prova, porque eu sei que dentro de ti tem algo que é capaz de suportar. Porque o Senhor não nos entrega fardo a qual nós não possamos carregar, irmão. As provas nos forjam, nos lapidam, nos tornam crentes, nos tornam fortes. Aleluia, Senhor Jesus. Aí Abraão, ele chega ao local, ele vai dizer assim, no versículo 5, disse-lhe aos seus servos. Opa, só que eu pulei aqui o versículo, voltando no versículo 4. No versículo 4, o texto nos informa que eles fizeram 3 dias de viagem. Olhe para cá, por favor. Eles fizeram 3 dias de viagem para chegar até o local. O Senhor fez eles caminharem 3 dias. Só que se você agora parar para pensar, voltar para o versículo 2, quando Deus pede o filho amado, o filho da promessa para Abraão, e faz um pedido de louco, e Paulo diz que a loucura de Deus, como é o outro? Fugiu agora da memória, mas vou lembrar, já eu lembro, falo para vocês. A loucura de Deus é a sabedoria dos homens. Um pedido que parece ser louco. Agora só, imagina só você aí. Abraão com esse pedido de Deus na mente: eu vou ter que entregar meu filho, vou ter que sacrificar o meu filho. E ainda mais, Deus o faz caminhar 3 dias. Agora imagina só você. Abraão caminhando 3 dias com isso na cabeça. E só ele Deus, ninguém sabe. Só ele Deus. E ele caminhando 3 dias com isso na cabeça. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Só o 3º dia ele chegou no local. E aí João Calvino, sobre esse texto, ele comenta algo interessante. Ele diz assim: Deus compele-o a resolver na mente essa execução durante 3 dias inteiros. Isso tendia a fazê-lo perseverar, para que não obedecesse a Deus meramente por impulso repentino. Disso fica evidente que seu amor a Deus foi confirmado por tal constância, que não seria afetado por nenhuma mudança de circunstância.
Você está entendendo? Esse comentário ele é muito interessante e aplica-se nesse texto, porque olha só o que Deus queria: que Abraão não fizesse algo por impulso. Talvez ali no calor do momento Deus pede para Abraão: sacrifica, aí na mesma hora Abraão sacrifica o menino. Só que além de Deus fazer o pedido, colocar Abraão a sua maior prova da sua vida, Ele faz: olha, tu vai caminhar 3 dias. Abraão caminhando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e com aquilo na cabeça. Imagina agora só você, irmão, quantas perguntas Abraão não se fez nesses 3 dias de viagem? O quantos porquês ele não se fez? Porque além de Deus colocar ele na sua maior prova da sua vida, ele ainda tinha que ficar 3 dias caminhando, só pensando nisso. Por que, Senhor? Vou sacrificar o meu filho, mas ele não é o filho da promessa. O Senhor não me prometeu. Só que Abraão, ele continuou perseverando. E esses 3 dias de viagem só confirmou que Abraão não estava agindo por impulso, que nenhuma mudança ia afetar na decisão dele, nenhuma circunstância ia mudar a decisão de Abraão, pois ele estava determinado, ele tinha fé. Oh glória! Ele se agarrou em Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que mais difícil que sejam as nossas provas, se agarra em Deus. Ah, mas ela não tem fim, eu ainda estou caminhando. Continue caminhando, se agarrando em Deus. Deus não quer uma fé rasa. Nesse período de aprovações que você está caminhando, só caminhando, e nada de ter fim, nada de ter fim. O Senhor está te forjando, irmão. O Senhor está te lapidando. O Senhor está tratando em algumas áreas da sua vida. O Senhor está tratando, oh glória. O Senhor está tratando em algumas áreas da sua vida, seja no emocional, seja no profissional, seja no sentimental, seja no caráter. O Senhor está te moldando, oh glória. O tempo determinado, a qual Deus determina, é o tempo necessário que precisamos, irmão, para sermos tratados naquilo que Deus quer nos provar. Aí ele chega no local a qual Deus determinou. Aí versículo 5, ele diz assim aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar voltaremos. Opa, olha só. Ele diz assim para os seus servos: olha, fiquem aqui. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Preste atenção para cá. Depois de adorar, voltaremos. Irmãos, esse Abraão, ele tem uma fé de louco, porque ele crê tanto que ele diz: nós vamos subir, nós vamos adorar e nós voltaremos. Ele usa o plural. Oh, aleluia. Voltaremos. A confiança inabalável de Abraão pode ser vista por meio de uma fé que crê no impossível. Uma fé capaz de transformar as provas em adoração. Olha só,
A confiança inabalável de Abraão pode ser vista por meio de uma fé que crê no impossível. Abraão cria no impossível. E a fé de Abraão era uma fé capaz de transformar as provas em adoração. A maior prova da sua vida, Abraão fez dela um momento de adoração. Abraão fez de sua maior prova em adoração. Adorar a Deus não se limita à prova. Adorador de verdade não para de adorar por conta das aprovações. Eu vou repetir para você: adorador de verdade não para de adorar por conta das aprovações. Abraão se depara com a maior prova da sua vida. Ele vai dizer assim: eu vou subir, mas nós iremos adorar lá, iremos voltar, iremos voltar, iremos voltar. É uma fé que é inabalável, que crê no impossível. Você crê no impossível? Você crê no impossível? Abraão conhece Deus. Abraão conhece Deus o suficiente para crer que algo impossível, ele não sabe o que, mas algo impossível, opa, melhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 19, nos dá uma informação sobre esse episódio. Olha só, eu vou ler para você, a partir do versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão estava disposto a sacrificar Isaque, porque ele cria num Deus poderoso para ressuscitar Abraão dentre os mortos. Oh, aleluia, irmão da glória. Abraão cria num Deus que poderia ressuscitar o seu filho. E aqui, até esse momento, não há registro nenhum que Deus havia ressuscitado alguém. Mas ele crê no Deus a qual ele servia, que poderia ter poder, que tem poder para ressuscitar o seu filho. Você conhece Deus? Você conhece Deus o suficiente para no meio da provação crer que Ele pode fazer o impossível? Paulo em Filipenses capítulo 4, no final dos versículos ele vai dizer assim, ó: sei passar por momentos bons, ruins, por fome, por escassez, por humilhação. Ele vai falando ali, ó: eu aprendi a viver todos esses momentos. Aí chega no versículo 13, ele diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo conhecia o Deus que ele servia. Oh glória! Ele conhecia tanto que ele diz: eu aprendi a passar por isso, por aquilo, por humilhação, por fome, por perseguição, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e por conhecer o Deus que eu sirvo, tudo posso naquele que me fortalece. Oh glória! Levante a mão, irmão. Você conhece o Deus suficiente para que no impossível, ei, adorador de verdade não para na provação. Adorador de verdade, ele não estanca na adoração. Adorador de verdade, ele não para
para, ele não retrocede na adoração. Adorador de verdade olha para a provação e diz assim: eu vou continuar adorando na provação, eu vou continuar adorando na provação. A minha casa não vai bem, eu vou continuar adorando. Os meus filhos não são crentes ainda, mas eu vou continuar a adoração. O marido ainda não aceitou a Cristo, eu vou continuar adorando, adorando, adorando. A prova não limita o verdadeiro adorador. A prova não te limita, não te limita, não te limita de adorar. Adorador de verdade, irmão, não deixa de vir à igreja só porque as portas fecharam. Adorador de verdade não larga o mistério só porque algumas coisas deram errado na família, no trabalho. Adorador de verdade não olha para a aprovação e diz assim: eu não posso, eu desisto. Eu não posso, eu vou voltar. Adorador de verdade olha para a aprovação e diz assim: ó, eu vou continuar caminhando agarrado na palavra de Deus, porque eu o conheço, e por eu conhecê-lo, eu entendo que eu irei ver o impossível, porque nele eu posso todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus? Aqui, versículo 7. Olha só que tremendo, irmão. Olha que tremendo, irmão. No versículo 7, Isaac disse assim ao seu pai: meu pai. Aí Abraão respondeu: sim, meu filho. Aí Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão diz assim: ó, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Tu já parou para observar que nos versículos que nós vamos lendo, Abraão continua perseverando na sua fé e caminhando. E aqui ele ensina algo muito poderoso e lindo para o seu filho. Se fosse um outro irmão, diria assim: é tu, meu filho, sacrifício. Mas ele diz assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro. E ele ensina aqui uma lição tremenda para Isaac. Ele ensina que Deus é o Deus provedor. Abraão tem fé no Deus que pode todas as coisas. E ele ainda ensina o seu filho que Deus é Deus provedor. Deus irá prover. Será que você tem ensinado a tua casa nessa aprovação? Será que nessa aprovação, talvez passando no casamento, no relacionamento, com os filhos, com o marido, no trabalho, seja lá qual for a prova que Deus te colocou, irmão, mas você tem tirado lições e tem ensinado? Porque Abraão aqui na prova, ele estava sendo ensinado, forjado, e ainda estava ensinando o seu filho agora. Será que no meio desta prova você tem ensinado teus filhos? Ensinado a tua casa? Deus é Deus provedor. Aí no versículo 9, quando chegaram a um lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha.
Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Isaque aqui é poupado e Abraão é exaltado. Só que Deus, ele não queria Isaque, queria a obediência de Abraão. E aqui é interessante porque aqui no Monte Moriá, Deus poupou o pai, Deus poupou o filho. Porém, há 2000 anos atrás, depois de 2000 anos, ali, no lado de Moriá, 500 metros aproximadamente, o pai não poupou a si mesmo, e não poupou o seu próprio filho. Olhe para cá, tenta montar esse quebra-cabeça agora aqui. Deus pede o filho para Isaque, para sacrifício. Abraão leva o filho para sacrifício. E quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, o Senhor não permite. Poupou a vida do seu filho e poupou a vida deste pai. Digamos que podemos dizer que esse filho, este pai agora representa cada um de nós. Aí no versículo 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Lembra quando Abraão disse para o seu filho: filho, Deus irá prover o cordeiro. E 2000 anos depois, Deus não poupou o seu filho. Era eu e você para ser lá naquela cruz pregado. Ele não poupou seu filho, mas poupou a mim e poupou a você também. Ele é o Deus que envia o substituto. O substituto em meu e em seu lugar. Ele é o Deus que poupou as nossas vidas e enviou o seu único filho para ser o substituto em nosso lugar. Era para ser eu, era para ser você, irmão. Isaque era para ser sacrificado, mas Deus o poupou e enviou um cordeiro no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Ele enviou o substituto. E hoje, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo, irmão. Oh, aleluia! O Deus provedor enviou o substituto por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi sacrificado em nosso lugar pelos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou,
Será que nos dará grandiosamente o que Ele, todas as coisas? Quem entenderá a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Levante as tuas mãos aos céus, pelo amor de Deus. Há uma graça de Jesus aqui, há uma graça de Jesus aqui. Ei, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Ou angústia? Não. Ou perseguição? Não. Ou a fome? Não. A nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, e continuamente fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais. Você pode dar glória a Deus. Há uma graça. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, oh glória, é para você estar dando glória a Deus, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus. Levante a mão, que Cristo está, Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Ele, nada te afastará do amor de Deus, nada te afastará do amor de Deus. Ele se entregou em meu lugar, Ele se entregou em teu lugar. Ei, tu é livre, 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 tu é livre. Adore, 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 adore. Esta manhã você vai fazer esta aprovação, momento de adoração. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore, adore, adore.